Vamos de review do penúltimo capítulo de Kaiju número 8, capítulo 128. A luta contra o Mega Kaiju de Meirek foi finalizada e Kafka Ribino foi salvo pelo diretor Isao Shinomiya. Exatamente, não entendeu errado, você não escutou errado, você está ouvindo muito bem. E Isao Shinomiya aparece novamente, mas calma, não é do jeito que vocês esperavam. Vamos para review, se inscreve no canal, curta e compartilha o conteúdo. Vamos finalizar aqui Kaiju número 8. Eu fui um dos poucos canais que abordei praticamente do início ao fim essa obra. E daqui um mês nós teremos o capítulo final, o capítulo 129, beleza? Tem mangá aí embaixo na descrição, redes sociais e muito mais. Rapaziada, vamos aqui porque o capítulo abre certamente com o golpe do Kafka que decreta o fim do Kaiju. Os cientistas que estão ali no QG monitorando o campo de batalha começam a falar que os sinais ali estão diminuindo e o núcleo foi destruído. A cientista principal do terceiro batalhão começa a falar que os sinais vitais desapareceram e o alvo foi eliminado. E, certamente, tudo isso gera uma euforia grande, não só por parte dos cientistas, mas também por parte da tropa de defesa, dos combatentes, né? E também dos civis, que estavam ali acuados, estavam precisando se esconder, estavam precisando mudar a sua rotina normal, né? E viviam momentos ali de aflição, afinal de contas, todos sabiam que se a tropa de defesa não conseguisse superar esse Kaiju agora, esse Kaiju iria simplesmente varrer o planeta Terra novamente. Agora nós temos aquela criancinha que foi salva pelo Kafka lá no começo, falando que ela sabia que o Kafka ia vencer, né? Ela chama o Kafka de tio, né? Ela estava confiante e ela acreditou no Kafka, sempre acreditou no Kafka, porque quando o Kafka apareceu, foi ela que falou, calma, esse é o bonzinho, esse é o mocinho. Muito legal isso. E os sinais vitais dos demais Kaijus que estavam ali meio que reaparecendo ao redor do Japão, principalmente os Kaijus que foram derrotados ali pelo Genarumi, pelo Oshina e pela Kikoro, nós tínhamos esses Kaijus reaparecendo. E por conta da queda do Kaiju de Meirek, né? Os demais Kaijus também acabaram caindo. Agora o Kafka, depois de usar todos os poderes, o Kafka ele começa a desintegrar e ele já sabia disso. Ele já estava preparado, afinal de contas, ele se tornou um desses espíritos vingativos. Afinal de contas, ele tinha mudado o coração dele pelo núcleo desses espíritos. E agora o Kaiju número 8 ia desintegrar, mas a gente tem uma visão da consciência do Kafka, talvez, e o Kafka ele começa a ver, por exemplo, ele pequenininho, ele fala que tem alguns arrependimentos, mas meio que, tipo, tá tranquilo, e graças, talvez, aos Kaijus, espíritos vingativos que estavam dentro deles, o Kafka ele conseguiu lutar com a Minashiro, conseguiu lutar contra um Kaiju ao lado da Minashiro. Tudo isso o Kafka fica feliz, e não só pela Minashiro, pelo Ishikawa, pela Kikoro, pelo Oshina, pelo Narumi, pelo Hiharu Furuhashi, pelo Izumi Haruishi, o Aoi, todos ali são fundamentais e todos meio que são parte importante da vida do Kafka, até a tropa de defesa, os demais esquadrões e a Monster Sweeper, que é aquela organização, aquela empresa que trabalha na limpeza dos destroços dos Kaijus, né? Por exemplo, eles iam ter que limpar essa parada aí agora, né? Esse Mega Kaiju de Meirek. O Kafka agradece a todos, e fala que vai deixar o resto com eles. O Kafka tá morrendo, né? E nós temos agora o Isao Shinomiya aparecendo no subconsciente do Kafka Ribino, e o Isao ele fala que as coisas não podem terminar assim. O Isao fala que as mentes fundidas com o Mega Kaiju de Meirek estão desaparecendo também, ou seja, os demais magos poderosos, Isao Shinomiya, todos estão morrendo, todos estão desintegrando, porque meio que o Kaiju de Meirek foi destruído e os demais ali, os espíritos vingativos, não têm mais um objetivo. Eles já cumpriram o que eles talvez viviam para tentar cumprir, né? Que é justamente essa questão aí de matar o Mega Kaiju de Meirek. Afinal de contas, isso evitaria mais e mais eras de devastação. O Isao Shinomiya, ele vem agradecer o Kafka e o Kafka meio que pede desculpa pra ele. E o Kafka até fala que o Kaiju número 9 era muito mais forte do que ele imaginava. E graças talvez a essa questão do Kafka subestimar o Kaiju número 9, Tóquio está totalmente destruída. E agora a gente tem um pouquinho mais de informação da luta contra o número 6. Afinal de contas,
o Izal ele acaba falando que a luta contra o número 6 também foi desse jeito. A sociedade, uma cidade inteira foi destruída várias e várias vezes, a humanidade enfrentou desastres terríveis e todas as vezes pós esse desastre eles lutaram, eles aprenderam e melhoraram e criaram assim um mundo mais forte. Entra muito na questão agora, tem uma imagem bem legal do samurai pro combatente atual da tropa de defesa, né? O samurai que apanhou lá, ancestral do Kafka, pro de agora. É interessante porque nós temos a evolução da tecnologia que combate os kaijus, né? Já tinha, por exemplo, humanos usando kaijus contra kaijus, mas certamente nem se compara aos trajes atuais, no caso, que a gente tem no arsenal da tropa de defesa. O combo ali de combatentes, Len Ishikawa, Kikoro, Genarumi, Oshina, Mina, Kafka, nem se compara aos pelotões antigos, nem mesmo pelotões que tinham a mãe da Kikoro e o pai da Kikoro, nem se compara. Porque se colocasse esses dois contra esse Mega Kaiju de Meirek, eles iriam perder. Porque só foi possível vencer essa luta por conta de um combo de várias habilidades, várias peculiaridades e principalmente a atiradora que não tinha eras e eras passadas. Agora, todos foram unidos e conseguiram vencer o Mega Kaiju de Meirek. O Izal, por conta dessas experiências que ele já viveu como comandante, até mesmo como combatente, ele fala que com certeza a cidade vai se reerguer e vão ficar cada vez mais poderosos. E agora nós temos o Izal falando que ele vai dar mais uma missão pro Kafka, que é meio que juntar suas forças e ajudar na reconstrução da cidade e até mesmo no combate das novas ameaças, ou de possíveis novas ameaças. O Kafka, ele até começa a falar que ele transformou o coração dele em um núcleo, então ele não pode mais continuar nesse mundo, porque o coração do Kafka foi meio que obliterado pelo Kaiju de Meirek e teve todo aquele lance lá da troca, né, do núcleo e do coração do Kafka, e eles falaram, né, que o Kafka ele teria que escolher, eles não queriam isso, mas infelizmente, pelo Kafka ter sido, vamos dizer assim, morto pelo Kaiju de Meirek, ele precisava tomar uma decisão, que é de fato virar um Kaiju. Agora, o Izal, ele parte pra cima do Kafka e com um golpe ele talvez transfere o coração dele pro coração do Kafka, dando um coração humano novamente pro Kafka. Agora, eu quero entender essa parada. De fato, o Kafka, acho que ele não é mais um Kaiju, né? Eu acho que por conta de tudo isso que a gente viu até então nesse capítulo, dele se desfazendo e tudo mais, o Kafka ele não é mais um Kaiju. Ele é um humano normal, tanto que ele iria desaparecer se ele continuasse como Kaiju, mas agora ele é um humano normal. Não sei, vamos ver aí no próximo capítulo o que vai ser, se vai ter alguma coisa mais certa, mas de qualquer forma o Izal pediu para mandar uma lembrança para Kikoro e para todos os outros. O Mega Kaiju de Meirek está se desfazendo e todos os oficiais próximos daquela área é para evacuarem o local. Por quê? Porque são pedaços de carne gigantescos caindo do céu e certamente um pedaço de carne do tamanho e o peso de um carro pode matar uma pessoa e a ideia é evacuar o local. Além disso, pode bater numa construção e, sei lá, continuar destruindo, machucar as pessoas. Então, os cientistas pedem ali para os civis e até mesmo para os combatentes evacuarem aquele local, e o Kafka Ribino, que iria cair também, é salvo pelo Len Ishikawa, que acaba pegando ele, acaba carregando ele no colo, e nós temos uma rodinha final ali, Kikoro, Leno, em volta do Kafka que tá no chão, e o Kafka tá se desfazendo ali, a armadura, couraça de Kaiju está se desfazendo dele, e nós temos, interessante, né, esses dois que estão próximos do Kafka, foram os dois primeiros a terem a informação que o Kafka é um Kaiju, né? E talvez agora foram os dois primeiros a ver de perto a transformação do Kafka de Kaiju para humano. Bem interessante isso, bem legal. Kaiju número 8 chega ao fim o seu penúltimo capítulo e agora vamos esperar em julho, dia 17 de julho, para finalizar a review da obra. Beleza? Comenta aí o que vocês acharam, segue, tamo junto e é nóis. Fui!